Muito bem, pessoal. Agora a gente vai pegar e fazer um vídeo aqui sobre um exercício de ligação pregada. Então, ó, na verdade, eu vou começar com um fluxograma que eu desenhei no último vídeo que vocês tiveram. Que eu falei sobre um fluxograma de uma ligação parafusada. E agora eu vou fazer aqui um adendo e vai ser para a ligação pregada também. Então, ó, o que aconteceu? Nesse fluxograma eu mostrei para vocês que o que vocês faziam? Vocês pegavam dados, pegavam uma espessura convencional, um D máximo, diâmetro máximo, e vocês calculavam qual que era a resistência da madeira, qual que era a resistência, no caso, do parafuso. Com isso você ia chegar num beta limite, você ia saber se ia ter embutimento da tua seção de madeira ou a flexão do pino. E com isso você calculava a força resistente em cada plano de corte e, portanto, o número de parafusos. Agora que a gente passou para pregada, qual que é a diferença? Eu vou ter que calcular qual que é o comprimento mínimo. Pelo seguinte, né, o parafuso você vai passar de um lado para o outro, porque você tem que rosquear do outro lado. Agora o prego, não necessariamente. O que acontece? Vamos supor aqui, eu vou pegar e fazer... Ó, vamos supor que você tem um pedaço de madeira e outro aqui menorzinho. Aliás, vamos fazer bem maior. Que você quer conectar. O teu prego, ele vai pegar... Vamos supor que você está pregando de lá para cá, ele vai pegar e passar aqui em um tanto. Não necessariamente ele vai aqui até a superfície. E a norma fala o seguinte, ó, isso daqui, ele tem que ser pelo menos 2 vezes o diâmetro do seu parafuso. Do seu parafuso não, do seu prego. Então, essa relação ele faz sempre para o pedaço de madeira que você está conectando, a peça de madeira que você está conectando, mais longe da cabeça. Por que ele diz isso? Porque ele está pensando, olha, suponhamos que você tem agora, não 2, mas suponhamos que agora você tem 3 peças de madeira que você quer conectar. Daí o que acontece? Vamos supor que você vai pregar daqui para cá, e daí ele pega e fala assim, olha, calma aí, isso daqui tem que ser pelo menos 12D. Ou seja, a última peça sempre vai ter que penetrar pelo menos 2 vezes o diâmetro do seu prego. Veja que você vai calcular a resistência da madeira, e daí depois você vai lá e calcula a resistência do prego. Você calcula um beta limite, que é simplesmente um parâmetro para você saber se vai ter embutimento ou flexão do pino. E daí você calcula a força resistente em cada plano de corte, e com isso você tem o número, não de pregos, mas agora de parafusos. Opa, não de parafusos, agora de pregos. O resto continua o mesmo. O que você pensava? Olha, se eu vou pensar na resistente de um pino, tem que pensar no embutimento, tem que pensar no escoamento do aço do meu prego, tem que pensar no diâmetro desse pino, que nesse caso é um prego, e essa é a espessura convencional. Depende disso a tua resistência. E por outro lado, você vai verificar também o que? Você vai ter que verificar qual é o diâmetro máximo que você vai poder utilizar. Aqui é muito importante saber de qual que é o diâmetro, porque você não quer que a madeira fendilhe a hora que você pregue, ou seja, que ela se separe, né? A hora que você pregue. Então isso aqui a gente vai estar bem atento, continuam valendo as mesmas regras, no entanto agora eu tenho essa questão do L mínimo que eu vou ter que estar verificando. Então, ó, o exercício que eu separei aqui para vocês, veja bem, é este daqui. Então, olha, a minha preocupação é o seguinte, eu tenho 2 peças de madeira, uma tem 6 centímetros, a outra tem 4. Na verdade eu esqueci de colocar aqui, mas ela tem 12 centímetros de espessura, tá? Então, se eu pegasse e fosse desenhar essa peça em 3D, né? E a outra também, isso daqui tem 12 centímetros. Muito bem, e eu quero pegar e conectar essas 2 peças de madeira, e eu tenho aqui uma força de cálculo, um carregamento de cálculo, que eu já vou falar para vocês. Esse teu carregamento de cálculo, ele é de 1.800 decanewton, ok? Claro, de ambos os lados. E eu vou fazer a minha ligação saindo daqui e indo até lá. Então, que eu vou ter o número de linhas de pregos aqui que eu achar que são necessários. Ora,
Madeira folhosa, C40. O que isso quer dizer? Isso daqui quer dizer que o meu FC0K é igual a 40 MPa. Se você for trabalhar tudo com decanewton, já convém modificar. Então, esses aqui são 400 decanewton. E eu vou trabalhar por centímetro, então centímetro quadrado. Prego. Na verdade, a resistência ao escoamento do teu ácido prego é a mesma do exercício anterior, que eu usei para parafuso. Isso daqui é umidade, classe 1, madeira serrada, carregamento de longa duração. Simplesmente para falar qual que é o teu CAMOD. Vocês estão vendo que eu estou usando aí o CAMOD, que é mais usual, que é o de 0,56. Tá? Então, se você juntar essas informações, você vai chegar a um CAMOD de 0,56. O que eu vou fazer então? Agora vamos pegar e começar o exercício pensando em qual que é o diâmetro máximo desse pino, né? Então, olha, eu anoto aqui sempre para vocês o que é que vocês vão precisar, tá? Então, ó, na página 33, coluna 2, parágrafo 3, você tem essa informação. Ele fala o seguinte, que o diâmetro do teu pino, e aliás eu até coloquei naquele nosso primeiro resumo que eu apresentei, eu coloquei aqui também, ó. O teu diâmetro do teu pino, ele deve ser menor ou igual à espessura a espessura convencional dividido por 5. E veja que eu não vou considerar que pode ter, isso daqui era o caso se eu tivesse uma pré-furação, T sobre 4, ou considerar que simplesmente você vai lá e martelar. Né? Então, o que é que eu preciso? Eu preciso dessa espessura primeiro. Então, vamos primeiro achar quem que é essa tua espessura convencional. A tua espessura convencional, ela é dada pelo seguinte, quando eu pego aqui nas figuras de pino com corte simples, a norma ela diz o seguinte, olha, T, a espessura convencional, é o menor entre os valores de T1, T1 sendo essa dimensão, e T2 sendo essa dimensão. Aqui ó, ele repete uma informação que você já sabe, ele fala ó, T4, ou seja, o tanto que penetra, deve ser maior ou igual a 12 vezes o diâmetro, tá? E T4 menor que 12, menor que T2. Então, ó, qual que é a tua espessura convencional? O menor entre T1 e T2. Então, vamos pegar aqui, ó. A tua espessura convencional, ela deve ser menor ou igual. Ou T1. Quem que é T1? 4. Ou T2. 4 ou 6 centímetros. Portanto, o que vai acontecer? A minha espessura convencional ela é igual a 4 centímetros ou 40 milímetros, né? Muito bem, então com isso agora eu consigo calcular o diâmetro que eu mostrei para vocês, né? Então o diâmetro, a norma diz que ela tem que ser T sobre 5 ou T sobre 4 se você tiver uma pré-furação. Então o que acontece? Se eu estou falando que é T sobre 5, eu coloquei aqui que são 4 centímetros, 4 dividido por 5 vai dar 0,8 centímetros. É o diâmetro máximo, tá? Ou 8 milímetros, né? Muito bem. Agora a gente vai escolher o comprimento do prego. A gente já sabe que isso daqui vale, quer dizer, a hora que eu for procurar no catálogo eu vou ter que pensar nesse número aqui. Mas o que eu vou fazer assim? Agora eu vou pensar no comprimento do prego. Então, o comprimento do prego, de novo, eu já falei para você, é o L mínimo. Está aqui também, ó, T4 maior ou igual a 12D. Mas o que quer dizer? Né? Se eu passar isso aqui para uma equaçãozinha, ó, se você quiser ter uma equação, ó, então o teu L mínimo, o que ele é? Ele é a espessura do primeiro elemento mais, aliás, o teu T mínimo, L mínimo, né? É mais 12 vezes o diâmetro do teu prego. Olha, eu peguei de um catálogo, aliás, eu peguei não, quem fez todo esse exercício aqui, bolou esse exercício foi o professor Nilson, eu simplesmente roubei o exercício dele, tá? Então eu não peguei nada. Então, na verdade, ele pegou um catálogo em que você tem 3 tipos de pregos. Então, as nomenclaturas são assim, ó, 44 por 100, quer dizer, aqui ó, tal, primeiro é o diâmetro, então é 10 vezes milímetro. Então, ou seja, se eu dividir isso daqui por 10, são 4,4 milímetros, ok?
Aqui também, 4,4 milímetros, 4,4 milímetros. Portanto, se meu diâmetro máximo é 0,8, tá ok. Centímetros, tá? O próximo é o comprimento. E o comprimento não tem esse 10 milímetros, não. Comprimento em milímetros mesmo, o jeito que já vem a nomenclatura. Então, tem de 100, de 94 e de 84. Então, vamos ver qual que é o meu L mínimo. Então, o meu L mínimo é o T1, que são 4 centímetros. Já que eu vou comparar com milímetros, então eu vou colocar 40, mais 12 vezes o diâmetro que eu selecionei aqui, 4,4. Então, isso daqui vai dar 92,8 milímetros. Então, ó, aqui eu estou tendo certeza que eu estou atendendo o diâmetro máximo, para não fendilhar a madeira. Agora eu vou ter um comprimento máximo, né? Um comprimento mínimo, desculpa. Então, esse comprimento mínimo que eu estou aqui do meu catálogo, ele tem que atender isso daqui. Então, ele tem que ser, no mínimo, 92,8. Olha, este último aqui, esse meu último prego, está fora. Esse daqui é 94, esse daqui é 100. Então, vamos partir do princípio que eu vou economizar um pouco se eu usar esse daqui de 94. Então, eu vou usar esse segundo aqui, em que ele vai ser um pouquinho menor do que o de cima. Tá? Então, esse daqui, ok. E eu vou partir com todos os meus cálculos com esse daqui, que tem um diâmetro de 4,4 milímetros e 94 milímetros de comprimento. Muito bem, já sei qual que é o prego que eu vou usar. Não vai fendilhar madeira, vai dar uma penetração bacana. Então, agora o que eu vou passar a fazer? Eu vou passar a calcular resistência. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser o quê? Tensão resistente da madeira. Então, a madeira, notem que, nesse teu caso aqui, eu esqueci de mostrar aqui, mas as tuas fibras, elas estão no sentido do teu carregamento, tá? Então, as fibras estão aqui. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou pegar e calcular qual que é a tensão resistente de embudimento a 0 graus de cálculo. É isso daqui que é o meu interesse. Muito bem, então, ó, estou falando aqui para vocês, ó, tabela 12 é quem traz todas essas transformações, porque eu só tenho FC0K. É a única informação que eu tenho. Mas, ó, aqui nessa tabela 12, ele fala aqui, ó, FE0D é igual a FC0D. Eu tenho FC0K. Mas se eu quero o meu FC0D, basta que eu faça o quê? Que eu pegue o meu Kmod, multiplique pelo meu FC0K e divida pelo meu gama de compressão. Então, ó, o meu Kmod é 0,56, FC0K 400 decanewton por centímetro quadrado, o gama C é de 1,4. Então, com isso, sai que o meu FE0D é igual a 160 decanewton por centímetro quadrado. Calculei a madeira, agora vamos calcular o prego, né? O prego é bem simples, então é FY, então tensão de escoamento, não a característica, mas a de projeto. O que você pega? Você pega a característica que eu dei lá no enunciado e você divide pelo gama S, pelo fator de minoração. Então, o que acontece é 6.000 decanewton por centímetro quadrado dividido por 1,1. Então, isso aqui vai dar 54,55 decanewton por centímetro quadrado. Muito bem, agora, o que eu preciso saber? Preciso saber qual que é a resistência desse pino, né? Eu tenho aqui já qual que é a tensão resistente, né? Mas agora, ó, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entrar na história do beta, né? Então, a primeira coisa, ó, o teu beta da tua ligação, ele é a tua espessura convencional dividido pelo diâmetro que você vai estar utilizando. Então, ó, o que acontece? A espessura convencional, a gente mostrou que era 4 centímetros.
Diâmetro, ele é 4,4 milímetros, ou seja, 0,44 centímetros. E com isso eu tenho que esse meu beta é de 9,091. Bom, calculei o beta da minha ligação, agora vamos calcular qual que é o parâmetro de referência, né, que é o beta limite. Então, o beta limite, a norma, lá na página 33, coluna 2, fala, o beta limite você calcula fazendo 1,25 raiz quadrada de fyD sobre f embutimento D. Então, fyD, calculei aqui em cima, então 1,25 raiz quadrada 5454,55 FED. Então aqui, claro, você sabe que é F0, porque está na orientação da fibra, por 160. Isso daqui que vai dar que o teu beta limite calculado é de 7,298. O que acontece? Essa informação bacana. O beta da tua ligação ele é maior do que o teu beta limite. Ser maior do que o beta limite não é um problema, tem como calcular isso daqui, mas agora você não vai ter mais embutimento da madeira. O que você vai ter agora é flexão do pino. Ó, olhem na norma na página 33, ele vai falar, ó, beta limite menor ou igual a beta menor do que beta limite. Isso daqui é o que foi do último exercício. Agora, por isso eu selecionei esse exercício, que é o contrário, né? Então, ó, beta maior do que beta limite. Então, cada plano de corte, ele apresenta aqui qual que é a equação para você. E é, ó, a equação aqui, ó, força resistente de cada face de corte. Por isso, R, força resistente de corte, V de corte, D de projeto, de uma face, tá? Então, isso daqui a norma dá, ó, 0,625 vezes D ao quadrado sobre beta limite vezes FYD. Muito bem, então vamos fazer isso daqui, ó. Isso daqui vai dar 0,625. Qual que é o nosso diâmetro? Vamos colocar aqui em centímetros, 0,44 ao quadrado. O nosso beta limite, eu calculei com vocês aqui. Isso daqui é adimensional, 7,298. E aqui, vezes FYD. FYD, calculei aqui com vocês, 5454,55. Isso daqui em decanewton centímetro quadrado. Portanto, cada plano de corte vai resistir 90,44 decanewton. Qual é o número de pregos que eu preciso? Poxa, muito simples, né? Qual que é o carregamento que eu tenho lá? O carregamento que eu tenho é o meu PD. E qual que é a resistência, né? É RVD1. Então, o que é o meu carregamento PD? 1800. No entanto, eu tenho, cada plano de corte só resiste a 90,44. Portanto, sai aqui que eu precisaria de 19,9 pregos. Isso aqui não existe. Então, nossa primeira tentativa vai ser usar 20 pregos. Por que eu falo que é a nossa primeira tentativa? Porque a norma ela não entende muito bem essa história de 20 pregos. Não que ela não entende muito bem, mas ela não aceita que você coloque 20 pregos sem fazer nenhuma minoração. A norma entende. Se você vai usar tanto prego, você vai ter que pagar, vai ter que reduzir um pouco a resistência de alguns pregos. E ela pega e faz isso da seguinte forma, tá? Ela pega, vamos pegar aqui a folha, certinha da figura. Então, primeira coisa, né? A gente está tratando desse tipo de ligação. Então, olha, ela permite que a gente tenha duas linhas de pregos, tá? E o que acontece aqui, ó? Veja que eu tenho duas linhas, eu preciso manter aqui 4D, 1,5D, 3D. Só que aqui eu posso levar para quantos pregos eu quiser, né? Aliás, eu não tenho certeza se existe um limite máximo, né? Mas provavelmente deve ter um limite máximo, né? Bom senso conta também, né? Veja bem, então eu vou pegar aqui, eu posso usar duas linhas de pregos. Então, se eu tenho 20 pregos,
eu vou pegar e fazer o seguinte, eu não vou colocar tudo isso em uma linha só, 20 pregos um atrás do outro. Eu vou pegar e fazer o que a norma deixa. Então, eu vou fazer número de linhas, eu vou colocar igual a 2. Então, a minha ligação, ela vai pegar e ficar assim como essa da foto, da figura que vocês estão vendo. Então, ela vai pegar e ter aqui... Estou desenhando aqui 1, 2, 3, 4, 5. Mas, na verdade, esse daqui vai até 10, tá? Tem vários aí, são 10. Só que são em duas linhas. Então, duas linhas, cada linha tem 10 pregos. Tá? Então, um aqui, a outra aqui. Bom, agora, veja bem, a norma ela traz uma limitação. No final na página 33, no final da primeira coluna, ela pega e fala assim, olha, se tiver mais de 8 pinos, ou portanto pode ser prego ou parafuso, os pinos suplementares você só usa 2/3 dessa resistência. Então ela reduz para 66% a sua resistência dos pinos maiores do que 8. Isso daqui ela passa por uma formulinha, ela pega e fala, ó, você nem precisaria disso daqui, né? Mas ó, a formulinha que eles dão aqui vamos usar a formulinha do jeito que eles estão dando, só para que fique coerente, né? Então ele fala N0 é igual a 8. 8, na verdade, é o número de pinos que você vai considerar a resistência total. O resto é 2/3. Então, N é o número que você vai usar. Então, N é o número que vai usar. E o N0 é o número da primeiro cálculo. Não precisaria ter essa forma, tá? Isso aqui é lógico. Então, ó, o que é? No teu primeiro cálculo, você tinha chegado lá. Vamos pegar por cada linha, né? Porque isso aqui é para uma linha, para cada linha. Então, ó, você chegou no primeiro cálculo que você teria 10 pregos. Só que desses 10, eu vou pegar e tirar 8. Porque 8 eu vou considerar a resistência total. E no resto, o que eu vou fazer? Vou pegar 2/3 da resistência. Então, para deixar aqui o N, é o que você vai precisar. Menos 8. Então, resolvendo essa equação, você vai chegar em um N igual a 11. Ou seja, por causa desta tua limitação de 2/3 da resistência a partir do oitavo prego, você teve que colocar um prego a mais. Então, o teu detalhamento, ele não vai ter 10 pregos, não. No final, ele vai ter 11 pregos para cada linha. Então, no total, total de 22 pregos. Ok? Bom, é isso. Muito obrigado, pessoal.